Boa noite a todos e a todas que muito nos honram com as suas presenças neste evento, denominado Aula Magna do PPGDR. E eu inicio falando de uma novidade. O nosso evento está sendo transmitido pela rádio web UTFPR. É um projeto do Grupo PET Agronomia, orientado pelo professor Godoy, e é um projeto em parceria com o PPGDR, financiado também com recursos do PPGDR. Por isso, todas as falas, todos os debates, a palestra, deverão ser feitas no microfone. Então, é uma inovação, né? Parabéns aos idealizadores do projeto. Então, que nossas palavras manifestem a alegria que sentimos em tê-los aqui nesta noite, alunos do PPGDR, das turmas, né, de todas as melhores turmas do PPGDR, são 5, estamos recebendo hoje, né, a 5ª turma, e alunos dos nossos cursos de graduação aqui da UTFPR, colegas professores e professoras dos nossos cursos, e de instituições que nos visitam, alunos também de instituições que nos visitam nesta noite. Nossos técnicos administrativos que estão conosco, nosso muito boa noite. Então, que nossas primeiras palavras sejam revestidas de agradecimento e dirigidas a todos vocês que estão aqui, e que por vários motivos ou maneiras contribuíram para que este evento, né, se concretizasse. O PPGDR hoje é composto por cerca de 16 docentes, alguns técnicos administrativos dedicados ao programa, são 3. Já formamos 47 mestres, né, são 5 turmas, nós estamos começando a 5ª turma, então em 4 turmas nós formamos 47 mestres e estamos com 49 mestrandos ativos e 6 alunos especiais. Então, é uma boa população, né? A gente faz um bom estrago, não é? Nesse momento, nós queremos registrar alguns agradecimentos ao TFPR pelo apoio em todos os momentos para a efetivação deste evento, a Fundação Araucária, a URGS por permitir que o nosso palestrante, né, viesse para a atividade de hoje, aos nossos docentes e técnicos administrativos, aos nossos alunos do PPGDR, e agradecemos também a Academia de Letras e Artes de Pato Branco, que gentilmente nos cedeu ou nos doou alguns títulos relativos à história de Pato Branco, especialmente a professora Neri França Bocchese, que é nossa servidora, ao Sinésio Coelho Calu e a Jurema Edi Pereira. Registramos também neste evento a presença do senhor Christophe Delanoy, da Cooper Iguaçu e Unicafes do Paraná. Vamos iniciar então o evento desta noite, né, nesse primeiro momento, compondo a mesa diretiva. Convidamos a professora Nilvânia Aparecida de Mello, que neste ato representa o professor Idemir Citadim, diretor do campus Pato Branco. Convidamos o professor Miguel Ângelo Peronde, coordenador do mestrado em desenvolvimento regional do campus Pato Branco. Convidamos o professor Ivo de Lourenço Júnior, diretor de pesquisa e pós-graduação do nosso campus. Por gentileza. Gostaríamos de solicitar que os nossos professores do PPGDR, por favor, né, fiquem em pé, né, como um ato de reconhecimento. Então, o professor Gilson, o professor Cavalcante, o professor Edilson, o professor Godoy, que já estão em pé,
Alguém que eu não tenha visto? Ok, então os professores do PPGDR que puderem estar presentes, alguns... E outros só não puderam estar presentes porque essa semana é uma semana em que todos estamos envolvidos em eventos, né? Alguns estão indo hoje à noite, outros amanhã cedo, outros já estão, né? Por gentileza. Então, nós vamos iniciar a fala convidando o professor Miguel Ângelo Perondi, né, para que manifeste algumas palavras, por favor. Boa noite. Eu creio que a nossa fala é rápida, não precisamos nem nos sentar na mesa, né? Eu acho que eu estou extremamente honrado com a presença de todos vocês e principalmente do Sérgio, que fez essa longa viagem aí de Porto Alegre, nessa loucura que é aterrissar em Chapecó e vir para cá, né? Mas é o único meio de acesso que nós temos, né? E se dispôs, está conosco, participou hoje à tarde em banca e agora hoje à noite nessa aula inaugural. Esse evento ele tem marcado a presença do nosso programa de pós-graduação em desenvolvimento regional aqui na universidade, porque todo ano a gente insiste em fazer uma aula magna, um evento solene, de certa forma, em que a gente introduz os novos mestrandos. Então hoje nós temos a presença de todos os novos mestrandos da turma 2014, também temos a presença da turma 2013, que vai fazer o ato de passagem. Então esse evento ele tem esse coroamento e que está por trás, que talvez vocês não tenham percebido. A palestra em si, ela também é muito interessante, porque o programa de pós-graduação em desenvolvimento regional, ele tem, além das suas várias abordagens, ele tem alguns temas que lhes são muito caros. E para nós está se tornando cada vez mais relevante o tema da segurança alimentar. Nós temos já mais de 5 dissertações desenvolvidas sobre esse tema, explorando políticas públicas, como o Programa de Aquisição de Alimentos, ou o Programa de Alimentação Escolar, dissertações que exploram essa questão do papel da agricultura familiar na segurança alimentar. E como a gente começou a perceber essa vitalidade, do ponto de vista de temas, de dissertações, nada mais justo que a gente traga alguém que sempre colaborou com o tema do desenvolvimento rural, que é o Sérgio Schneider, e que também agora está abrindo fronteiras sobre esse tema do que é a sociologia da alimentação. O próprio tema é bastante chamativo, mas eu acredito que o Schneider nos quis presentear esse tema para que a gente degustasse, vamos dizer assim, o que nós temos por trás dessa nova linha de pesquisa aí. O Schneider também nos trouxe uma novidade. Ele trouxe agora fresquinho, quentinho da gráfica, um livro, Sementes e Brotos de Transição, Inovação, Poder e Desenvolvimento em Áreas Rurais do Brasil, um livro organizado pelo Sérgio Schneider, a Marilda Menezes, o Aldenor Gomes da Silva e a Islândia Bezerra. Esse livro tem capítulos desse livro em que os professores do nosso programa são coautores, onde a gente faz análises sobre a questão da agroindústria na região, onde a gente faz análise sobre a questão de projetos, como, por exemplo, foi um projeto maravilhoso na nossa região, que é o projeto Água e Qualidade de Vida, onde a gente fez um comparativo desse projeto, que foi capitaneado pelas organizações sociais da nossa região, comparativo com o que acontece no Nordeste com o programa ASA, né, do 1 milhão de cisternas. Bom, eu não sei se eu consegui explicar mais ou menos o objetivo da fala. Então nós temos esse tema, que é um tema de aula magna. Então a postura do Sérgio vai ser uma postura de professor conosco, nos introduzindo nesse tema, e com toda a liberdade de aprofundar aonde ele queira. E eu acredito que todos nós, de uma certa forma, vamos aprender bastante com esse momento. E eu gostaria então de passar a palavra agora para o Ivo, se ele pudesse também fazer uma fala pela diretoria, e a nossa querida professora Nilvânia sobre a direção. Okay. Então, boa noite a todos. Vou ser bastante breve, até porque é a noite do professor Sérgio Schneider, né, ele tem compartilhar alguns conhecimentos, mas agradecer em nome da diretoria ao Miguel, né, e a equipe organizadora,
que é sempre importante termos isso na nossa instituição. E como o programa de pós-graduação em desenvolvimento regional é bastante amplo, multidisciplinar, bastante difícil escolher uma palestra. Então, você foi muito feliz, né, que esse tema, Sociologia da Alimentação, aborda, enfim, eu acho que todas as áreas aí. Então, agradeço em nome da diretoria e boa palestra a todos. Muito obrigado. Obrigada. Então, a professora Nilvânia, por gentileza. Boa noite a todos, professor Sérgio Schneider, boa noite, meus colegas, professores do PPGDR, professores dos demais cursos, e especialmente boa noite aos meus alunos, tanto os do PPGDR quanto os do curso de agronomia, da graduação em agronomia. É uma satisfação imensa estar aqui hoje representando o professor Idemir, porque ao longo da nossa história aí de PPGDR, né, Maria? Acho que a gente já fez pelo menos 5 aulas magnas, né? Então, mas eu acho que todas foram excelentes, mas essa realmente, como disse o Ivo, ela é muito feliz, porque ela traz à tona uma temática que é muito cara ao PPGDR e que eu acredito que é o nosso atual desafio na agronomia, que é a questão do perceber a complexidade que é a finalidade da produção agrícola, né? Produzir alimentos e distribuir alimentos e garantir a segurança alimentar para uma nação como a nossa, tem duas vertentes, né? A primeira é a vertente linear, simplificadora, cujo o custo dessa forma de interpretação é a nossa querida crise ambiental, né? Que está aí, que está colocada. São as crises sociais, são os problemas decorrentes de um modelo que a gente sabe que não tem como ser bem sucedido a longo prazo, né? E a outra possibilidade é através da interpretação, tendo como paradigma a complexidade e não mais a simplificação. Esse novo modelo de olhar, essa nova forma de pensar, essa nova forma de interpretar o mundo, ela é muito mais difícil, muito menos tranquila, muito mais desafiadora e, infelizmente, muitas vezes ela não traz o devido reconhecimento, né, Miguel? Demora, é um reconhecimento que demora mais a chegar até o profissional. Mas, sem sombra de dúvida, gente, esse é um saber muito mais saboroso e por isso que vale a pena se aventurar por esses novos caminhos. Então, eu digo para vocês, alunos do mestrado, do PPGDR, e digo também a vocês, alunos da agronomia, aproveitem ao máximo esse momento, porque eu sempre me pergunto o que exatamente é ser a tal da universidade tecnológica, né? E às vezes eu vejo que o que tem de legal em ser uma universidade tecnológica é justamente a gente poder trazer debates que às vezes trazem na sua essência, no seu bojo, essa mistura de fatores, essa mistura de componentes, essa necessidade de superação do disciplinar, né? Essa necessidade de fazer a tecnologia pensar, né? Fazer a tecnologia se aproximar do humano, do que tem de mais humano em nós. E eu vejo que o tema dessa noite ele é muito feliz nesse sentido. Ele traz uma questão que, ao mesmo tempo que parece distante para cada um de nós, ela faz parte do mais básico do nosso dia a dia. Então, eu espero que vocês aproveitem essa oportunidade, aproveitem esse momento, aproveitem a vinda do professor Sérgio para cá, e que essa palestra consiga abrir algumas novas perspectivas para nós, né? Que a gente consiga começar a olhar, a ver as coisas de uma outra maneira, que a gente consiga, quando terminar o evento, sair pela porta um pouquinho, pelo menos 1 milímetro diferente do que estávamos quando entramos. É para isso que serve a aula magna. Então, mais uma vez, eu agradeço ao corpo docente do PPGDR por estar sempre organizando e trabalhando nesse sentido, mesmo que às vezes isso não seja um custo pessoal bastante alto, né, Maria? Às vezes a gente não é fácil chutar, cabecear e defender ao mesmo tempo, mas a gente tem conseguido, né? Ainda vibrar. Então, por isso eu agradeço imensamente os meus colegas, eu agradeço aos alunos que têm ajudado, os alunos do PPGDR que têm ajudado a carregar esse piano, né? Sem vocês a gente não conseguiria, pessoal. Vocês são o motivo tanto da gente conseguir fazer, como da gente ter vontade de continuar fazendo, né?
E eu também agradeço ao restante, aos diretores aqui presentes, ao pessoal que está dando suporte a esse evento, especial agradecimento ao pessoal do PET, que está dando sustentação à rádio, né, está colaborando com a manutenção da rádio, e que seja uma noite bastante produtiva para todos nós. Obrigada. Agradecemos aos componentes da mesa. Boa noite, você está ouvindo a Rádio Web UTF e estamos transmitindo diretamente aqui do auditório da UTF-PR a aula magna do PPGDR com Sérgio Schneider. A palestra vai iniciar agora, então eu repasso os microfones. Vou quebrar o protocolo daqui a pouco. Eu queria agradecer em especial fazer mais a uma menina que está lá atrás, a Mariana, que está fazendo a introdução aí com a rádio. Porque me mandando um alô agora, especialmente ao pessoal da rádio que está ouvindo a rádio. Ficar na locução, né? Então, segura as pontas aí. Muito obrigada. Ok. Então, dando continuidade ao nosso evento, eu quero sinalizar sobre a dinâmica das nossas atividades do Aravante. Então, a dinâmica será da seguinte forma. O professor, que chamarei em seguida, vai nos falar por cerca de 1 hora. Em seguida, nós vamos ter 30 minutos para debate e mais 30 minutos para a recepção dos calouros. Né? Por quê? Porque às 11 horas... né, sairá um ônibus daqui para Foz do Iguaçu, para um evento em que grande parte daqui irá acompanhar. Então, o nosso evento hoje, ele é cronometrado, por isso que eu estou fazendo esta sinalização neste momento. Né? Então, no momento da recepção aos calouros, a plateia pode ficar bem à vontade para permanecer ou não, porque é um momento bastante específico. Então, temos a alegria de chamar agora o professor Sérgio Schneider, que vai nos falar sobre a emergência da sociologia da alimentação, novos caminhos da sociologia da ruralidade. Farei agora uma breve apresentação do professor. Em síntese, professor correndo o risco de não lhe fazer justiça, mas eu vou precisar fazer uma síntese do currículo do professor Sérgio, porque ele é vasto. Né? Então, é professor associado 4 do Departamento de Sociologia e membro permanente de 2 programas. Do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural e de Sociologia da Federal do Rio Grande do Sul. Né? É bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq desde 2003 e coordena o grupo de pesquisa GEPAD, credenciado pelo CNPq. Atualmente coordena 6 projetos de pesquisa, um em convênio internacional. Tem publicado diversos livros, além de capítulos de livros, artigos em periódicos e trabalhos em anais de congresso. Tem sido orientador e supervisor pós-doc, além de orientação na graduação, tese de doutorado, dissertações de mestrado, monografias de graduação. Recebeu 8 prêmios, incluindo o de melhor tese de doutorado e melhor dissertação de mestrado e melhor artigo pela FAO, e orientou a aluna Carolina Castilho e Silva, que recebeu o prêmio CNPq de Gênero 2012. Coordena a série Estudos Rurais, que publica livros sobre desenvolvimento rural pela editora da URGS e é editora associada da revista Ciência Rural. Foi presidente da SOBER no mandato de 2011-2013, que é a Sociedade Brasileira de Economia, Sociologia e Administração Rural. Então, professor Sérgio Schneider, correndo o risco de não fazer justiça, eu precisei fazer uma síntese do seu currículo. Né? Então, o professor, seja muito bem-vindo, reiterar os nossos agradecimentos à sua presença nesta noite. Então, como eu só reitero novamente, né, a dinâmica da noite, depois daremos continuidade após a fala do professor. Oi. Muito boa noite a todos aqui presentes, membros da direção aqui da unidade da Universidade Tecnológica, professores coordenadores aqui do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural. Eu quero fazer um agradecimento a todos, para não cometer o desatino de esquecer algum nome
em especial, mas então na pessoa do meu colega professor e colega de vocês aqui, professor Miguel Perondi, eu quero estender então o meu efusivo cumprimento a todos vocês por retornar aqui a essa instituição. Eu já estive aqui, trabalhei já com cursos de extensão e posso perceber que nos últimos, acho que foi em 2003, 2004, que eu estive aqui a última vez, de lá para cá vocês trabalharam muito e o resultado desse trabalho é visto, é perceptível a olhos humanos. Então eu cumprimento vocês por esse trabalho, dizia para o Miguel, que é muito importante para o nosso país ter boas universidades qualificadas em regiões não litorâneas do nosso país. Então acho que esse papel, esse trabalho vem sendo cumprido muito a contento por essa instituição e esse programa de pós-graduação que está ainda nos seus inícios, já mostrando resultados. Eu vejo alunos do programa de vocês em vários congressos. Durante o período que eu fui presidente da Solber, vários trabalhos foram apresentados. Então eu acho que vocês têm de fato aqui um ambiente acadêmico que seguramente florescerá no futuro por essa prática de engajamento com o que é de melhor na qualidade científica. Então, dito isso, eu vou dar início então a essa minha essa aula do curso. A aula magna é um nome realmente bastante pomposo e coloca a gente num compromisso muito forte. Então, para mim é uma honra ser convidado para proferir. De fato, eu vou tentar aqui trazer alguns elementos daquilo que tem sido uma agenda de pesquisa para a qual eu despertei a partir de um pós-doutoramento que eu fiz na Inglaterra no ano de 2007 e 2008. Na vida acontece às vezes que a gente caminha, a gente trupica em certas coisas e a gente não se dá conta que esse trupicar, ele é um sinal para abrir os olhos para algumas coisas. E foi assim que eu tive contato com a temática da alimentação. Eu sempre fui um sociólogo rural, filho de agricultores, que estudou o lado da produção, preocupado com as questões tecnológicas, as questões dos impactos das tecnologias, os problemas ocasionados em relação à despopulação do meio rural, temas do mercado de trabalho e assim por diante. Mas eu nunca tinha me dado conta que a temática, na era contemporânea, na era atual, a temática do consumo de alimentos ou do alimento enquanto tal, era uma parte esquecida, era uma parte ausente nas pesquisas que eu e muitos dos meus colegas fazíamos. Na verdade, nós olhávamos sobre a agricultura, o que antigamente se chamava de a estrutura da produção, mas nós não olhávamos sobre o que se produzia e o que os agricultores produziam, que era o alimento. E menos ainda olhávamos e ainda não olhamos quem consome este alimento, que são os consumidores. Então, nesse período que eu passei na Inglaterra, comecei a perceber que em sociedades cada vez mais secularizadas, cada vez mais reflexivas, eu não quero usar o termo desenvolvidas, porque não necessariamente sociedades industrializadas são desenvolvidas, mas, enfim, a Inglaterra poderia se inserir nesse contexto de um país do norte, que é de altos índices de desenvolvimento industrial. Nesse país eu percebi uma preocupação muito clara com o alimento e a alimentação, não por parte dos agricultores, mas por parte dos seus consumidores. E foi aí que eu despertei para alguma coisa, como eu disse, que eu trupicava por cima e não me dava conta, que é o fato de que, para além de ser produzido, o alimento precisa ser consumido. Né? Não há na economia criação de demanda, não há oferta se não há criação de demanda. Quem cria demanda para os agricultores são os consumidores. E quando nós olhamos e percebemos o que se passa com a sociedade em que vivemos, são sociedades cada vez mais industrializadas e também cada vez mais urbanizadas. E a pergunta que mais se faz hoje no meio rural é a seguinte: quem vai produzir o alimento para essa sociedade? E mais do que isso, que tipo de alimento vamos produzir? Então, essa introdução
me fez, então, buscar abrir um espaço na minha agenda de estudos sobre temas rurais para os temas da alimentação. Os temas da alimentação foram tratados, têm sido tratados por outros colegas, especialmente da antropologia, então não há, assim, necessariamente aqui algo novo, mas, como eu vou tentar mostrar, a sociologia rural tem um outro olhar sobre essas questões e eu acho que aqui está emergindo uma área nova. Eu tenho oferecido uma disciplina no pós-graduação, no desenvolvimento rural, desde 2010. Estamos agora na terceira turma, a terceira edição da disciplina chamada Tópicos Especiais de Sociologia da Alimentação. A disciplina nem sequer ainda existe na grade formal do programa. Então, de fato, é algo em status nascente, isso que eu vou comentar com vocês. A palestra, essencialmente, que eu preparei, ela mistura dois outros momentos. Um deles, uma apresentação que eu fiz no ano passado na ANPOX, Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Ciências Sociais, e uma parte da minha aula inicial para o curso desse ano. Vamos lá. Então, a minha apresentação ela tem 5 sessões, então eu vou tentar ser muito rápido no sentido de recuperar um pouco o que nós temos feito nos estudos rurais até o momento, quais são os temas com os quais nós temos trabalhado, a relação das discussões atuais com a questão da globalização, quais são as emergências e quais são os temas que nós herdamos do passado, ou seja, a relação entre o velho e o novo. Quarto ponto, que é o ponto central da minha apresentação, que é o que eu estou chamando de um deslocamento ou de uma emergência da passagem da questão agrária para a questão alimentar, e nesse sentido propor uma sociologia da alimentação. E finalmente alguns desafios ou temas de pesquisa que emergem a partir daí, tá bem? Muito bem, pode passando, acho que tu consegue enxergar aqui, né? Então, o que a sociologia da ruralidade tem feito até hoje? Sem querer esgotar o tema, os estudiosos, e aí quando eu falo sociologia da ruralidade, eu estou incluindo aqui os cientistas sociais que trabalham com o rural de modo geral. Eu acho que a gente pode dizer que nos últimos anos, nas últimas décadas, nós temos avançado nos estudos da ruralidade em alguns pontos, sem ter a pretensão de esgotar. Em primeiro lugar, eu acho que a gente tem ampliado o foco da agricultura ou do rural para novas fronteiras, por exemplo, como as questões ambientais e também territoriais. Então é muito comum hoje, por exemplo, aqui no programa de vocês, que quando o pessoal estuda o rural, na verdade estão estudando temas ambientais ou temas territoriais. Isso é um avanço, porque há 30 anos atrás, 20 anos atrás, os estudos rurais eram confinados exclusivamente às questões da agricultura, da produção agrícola, da modernização da agricultura, né? Então, cada vez mais essa ruptura da fronteira do rural é um tema interessante. Isso é importante, especialmente aqui eu vejo estudantes de mestrado, porque essa dicotomia rural-urbano, agrícola-não agrícola, ela está cada vez mais se tornando porosa e, em alguns casos, deixando de existir. Segundo ponto, do ponto de vista teórico, eu acho que houve um relativo abandono ou uma migração dos focos mais do estruturalismo, das teorias mais holísticas para perspectivas mais relacionais. Cada vez mais os estudos, as dissertações e teses focalizam em atores sociais, redes, atributos, capacitações, mediações. Tá? Isso de um ponto de vista mais teórico, eu não quero avançar muito aqui. Eu acho também que algo que os estudos rurais têm avançado é na direção da inter e multidisciplinaridade. Esse programa aqui é um exemplo disso, né? E nesse sentido, esse diálogo com outras disciplinas tem sido feito entre nutrição, economia, geografia, biologia, agronomia, enfim, esse campo novo que está se constituindo aí, ele é um campo emergente. E o alimento e a alimentação tem a possibilidade de ser uma espécie de cimento, de elo unificador entre todas essas dimensões. Por exemplo, entre nutrição e agronomia, ou a gastronomia. Até então, não há nenhum diálogo. Mas quando os nutricionistas cada vez mais nos dizem, olha, alimentos produzidos com agroquímicos podem ter resíduos, ou podem deixar resíduos, e isso pode trazer problemas para a saúde humana.
Quanto mais essa relação de causa e efeito avançar na área da nutrição, a agronomia, a engenharia agrícola e a fisiologia do solo, né, e a zootecnia terão que se preocupar em produzir alimentos cada vez mais sanos e com menos impactos no meio ambiente. Então esse pode ser um espaço de interação entre essas duas áreas disciplinares que até então muito pouco se conversavam. Mas eu acho que no Brasil ainda nós temos uma tendência de valorização de estudos empíricos e metodologias quantitativas e qualitativas, ainda que nos faltem mais estudos comparativos. Nós, sulistas, aqui nós conhecemos muito sobre o Sul, mas muito pouco sobre o Nordeste e o Norte, e vice-versa. E menos ainda sobre outros países da América Latina. Eu cumprimento o programa de vocês por ter esse espaço aberto para alunos do estrangeiro, que o Miguel me falava hoje à tarde. Acho que essa é uma excelente iniciativa. Meus cumprimentos a vocês. Bom, indo adiante aqui nos meus temas. Quais são as questões e os temas da ruralidade na época da globalização? Segundo a minha visão. São 3 as grandes questões. Em primeiro lugar, como eu já mencionei, o tema dos alimentos. Tanto quantidade quanto qualidade. Toda a questão que está sendo chamada aí nos stakeholders e nos estudiosos, que é o que eles chamam de the 9 billion question, ou seja, a questão dos 9 bilhões de habitantes que o planeta terá, supostamente, expectativamente, no ano de 2050. Quem vai alimentar uma população crescente, cada vez mais urbana, do globo terrestre? Né? Nós somos hoje algo como 7,3 bilhões de habitantes. Há comida suficiente, mas ela não é distribuída. Então essa há uma vasta população no mundo, em torno de 1,2, 1,3 bilhões de pessoas que estão abaixo da linha da pobreza. Então os alimentos, a alimentação, continuará estar no centro dessa questão. Não mais pela quantidade, mas pela qualidade. Segundo tema que afeta a ruralidade, que é um tema absolutamente novo e cada vez mais presente, é o tema da energia. O meio rural, que antes era o espaço de produção de fibras, matérias-primas e mercadorias agrícolas, agora, no século XX, está sendo convocado a se tornar também o espaço da produção de energia. Se a matriz energética do petróleo se escassear mais para o futuro, como nós podemos ler aí em vários relatórios, o meio rural provavelmente se tornar uma economia diversificada, em que certamente a área de produção de energia terá um papel muito importante. Isso vai convocar as universidades para desenvolvimento de novas tecnologias, propriedades rurais vão ter outras funções que não apenas a produção de matérias-primas agrícolas, mas a transformação de resíduos, de produtos em novas fontes energéticas. Né? Então, esse, por exemplo, é um tema importante para a Universidade Tecnológica. Em que medida, por exemplo, eu deixo uma questão, né? Em que medida, por exemplo, essa universidade poderá pensar a produção de energia a partir de matéria-prima, a partir de biomassa, oriunda da agricultura para essa região? Né? Claro, vocês têm aqui a Itaipu do lado, mas eu acho que seria muito importante pensar essa dimensão da sustentabilidade, não apenas do ponto de vista da produção agrícola, mas da produção de energia. E, finalmente, o terceiro grande tema, que, na minha opinião, vai continuar ocupando o século XX, será o debate sobre a agricultura familiar. Né? O mundo tem em torno de 7 bilhões de habitantes e uma boa parte dessa população ainda vive no meio rural, e a população que vive no meio rural é majoritariamente formada por pequenos produtores, muito pequenos produtores, não mais de 2 hectares, segundo os indicadores do Banco Mundial. E ao contrário do que se pensava até um tempo atrás, a solução para a agricultura, a solução para a pobreza não é a remoção dos pequenos agricultores do meio rural. Levá-los para a cidade, para as áreas urbanas, onde eles iriam trabalhar nas indústrias, essa não é a solução.
muito simples. Por que se explica isso? Porque as áreas urbanas, as regiões metropolitanas, não são mais capazes de absorver nenhum excedente populacional do meio rural. As soluções, as saídas terão que vir do próprio meio rural. Então a minha afirmação é a seguinte: a agricultura familiar, o campesinato, os pequenos produtores, eles não são o problema, eles são parte da solução dos problemas do meio rural. E isso exige uma nova postura, uma nova visão sobre qual é o lugar desses pequenos no processo de desenvolvimento. Então essas são as questões, para mim, chaves da ruralidade. Então, eu posso detalhar cada uma delas um pouco mais, né? No que diz respeito, por exemplo, ao tema dos alimentos, quantidade e qualidade, a questão que emerge, aliás, são duas as questões que emergem. A primeira delas é sobre o controle da produção de alimentos. Não é só uma questão de quantidade, mas quem controla? Quem controla os fluxos agroalimentares mundiais? Essa região, eu estava falando hoje com o Miguel, eu fiquei bastante impressionado, grandes empresas e tal, muitas delas sendo desnacionalizadas, né? Compradas por grandes transnacionais, cada vez mais inseridas no sistema agroalimentar internacional, especialmente aqui com relação à China e aos novos BRICS, e aos assim chamados BRICS. Então, essa é uma questão importante para o meio rural. E, por um lado. Por outro lado está a questão de, se nós vamos pensar alternativas ao sistema agroalimentar convencional, quais são essas alternativas que nós temos à mão? Há um conjunto de iniciativas, que esse livro que o Miguel falou chama de sementes e brotos. Algumas são brotinhos, são desse tamanho, pequenas associações, cooperativas. Aqui na região mesmo temos várias iniciativas de agricultores que estão lá lutando para produzir um produto alternativo, para apresentar um produto diferenciado, inserir-se em mercados institucionais. São todas pequenas produtores que estão procurando uma produção mais orgânica, agroecológica. São pequenas iniciativas que, comparadas ao modelo convencional, elas são, do ponto de vista da escala, são pequenas, mas elas representam sementes e brotos do que pode ser o futuro da agricultura. E a questão é, como é que a gente faz o salto, como é que a gente scaling up, como a gente chama, como é que a gente amplia essas experiências para formas de produção em maior quantidade e qualidade. Então, nesse sentido, o tema dos alimentos ele é central. Segundo, a questão das novas interfaces do espaço rural. Nós temos visto e discutido muito fortemente o tema da degradação dos recursos ambientais, a redução da biodiversidade, a poluição, enfim, uma série de impactos sobre a natureza. Como é que a questão que fica como é que nós vamos construir outros mecanismos de manutenção da produção agroalimentar, mas que sejam menos impactantes sobre esses recursos naturais? E nesse sentido, então, como é que esse espaço rural ele vai incorporar, ele vai abrir espaço para essas que eu estou chamando de novas funções não agrícolas? Uma delas, produção de energia, as atividades não agrícolas, como o turismo rural, a economia ambiental, a gastronomia, por exemplo. Toda a problemática, ou toda a questão da assim chamada nova demografia, regiões inteiras no meio rural, não é o caso aqui da região sudoeste, mas outras regiões, que vivem basicamente das transferências federais, aposentadorias ou recursos do Fundo de Participação. Tem muitos pequenos municípios que a entrada de dinheiro da aposentadoria é maior do que o retorno do valor do ICMS. Em alguns estudiosos estão chamando isso de municípios ou economias locais sem produção. A pergunta que fica é, esses municípios, essas localidades pequenas, vão conseguir sobreviver no longo prazo apenas dessas transferências governamentais? Que tipo de novas iniciativas nós podemos gerar? E toda a discussão, o debate sobre os serviços no meio rural. Terceiro ponto, do contexto atual, enfim, da globalização e dessa discussão da ruralidade é com relação à temática do desenvolvimento. Aqui temos questões novas e velhas. A questão velha é a pobreza rural. A pobreza rural não foi superada. Os pobres rurais, as pessoas em condições de vulnerabilidade continuam lá. E a modernização da agricultura
a maior integração da agricultura nos fluxos internacionais não resolveu esse problema. Então não era uma questão de tecnologia, não era uma questão de inserção econômica, né? Mas novas questões também surgem nesse meio rural. E que nós, cientistas sociais particularmente, nós temos dado poucas respostas a isso. Eu cito 3, por exemplo. Violência rural, o problema da criminalidade. Né? Temos muitas situações e sociólogos praticamente têm feito quase nenhum trabalho sobre essas temáticas no meio rural. Eu não me refiro apenas à criminalidade de assaltos, de roubos, de abigeato, mas outras formas de violência que estão afetando as famílias, muitas vezes relacionados a problemas de distúrbios de natureza sociais mesmo. As disputas entre os vizinhos, né, o excessivo individualismo, problemas de natureza psicológica e assim por diante. Outro tema importante, natureza social, é o que tem sido chamado de transição demográfica, que é um novo perfil dos habitantes rurais. Populações, de um lado, cada vez mais idosas, menos jovens no meio rural, e, por outro lado, cada vez mais habitantes no meio rural que não estão lá para serem agricultores, que querem ter um sítio ou uma casa secundária. E, finalmente, questões geracionais, como a redução de jovens e o número de potenciais sucessores. Essas são as questões existentes. Mas temos também um tema velho, novo, que é sobre o lugar, como eu falei antes, do campesinato e dos pequenos agricultores. Bom, não vou repetir aqui, eu já fiz a minha afirmação de que eu acho que os pequenos agricultores, eles não são o problema, mas eles são parte da solução. Eu não estou dizendo que eles são a única solução, mas sem eles, sem que nós tenhamos uma política, sem que nós tenhamos uma preocupação e uma resposta para os pequenos agricultores, nós não teremos um meio rural diferenciado. Então, essa é a minha convicção. Isso é mais verdade ainda em países mais pobres, em regiões mais empobrecidas do planeta, como na África, na Ásia e em alguns países da América Latina. Bom, o que nós temos a dizer, nós, da sociologia, em termos dessa relação entre o velho e o novo, em relação às permanências, que eu estou chamando de permanências e continuidades? Eu fiz um esqueminha aqui. Claro que eu não vou detalhar isso em profundidade, isso aí seria parte de uma discussão mais ampla, mas se a gente pegar a trajetória da sociologia, particularmente da sociologia que tem trabalhado com temas rurais, nós podemos perceber 3 grandes momentos, ou 3 grandes fases. Um primeiro momento, o momento de surgimento da assim chamada Rural Sociology, ou Sociologia Rural, lá na década de 20, nos Estados Unidos. Depois, a grande questão que ocupou os estudos rurais foi a tal da questão agrária, se era necessário fazer reforma agrária, se era necessário destravar as forças produtivas rurais, particularmente a terra e a propriedade privada da terra, para que o capitalismo pudesse se desenvolver na agricultura. E depois, mais adiante, a temática da sociologia da agricultura, tá certo? Então, nesse sentido é que nós estamos vendo ondas, estamos vendo correntes, vertentes, soprando nesses estudos. De tal forma que essa parte mais embaixo aqui é o momento que nós, na minha opinião, nos encontramos atualmente nos estudos de sociologia rural. De um lado, e aí nós temos uma passagem do que a gente chamava antigamente de sociologia rural tradicional, para uma sociologia da ruralidade. Inclusive é o título que eu usei antes e é o título da minha disciplina na graduação. Por quê? Porque a antiga sociologia rural tratava especificamente de questões rurais. A sociologia da ruralidade trata os temas rurais em conexão, em contato com os espaços urbanos e as outras dimensões territoriais. A questão agrária, os temas agrários, eles também se modificaram bastante, né? Antigamente se falava da propriedade da terra, antigamente nos anos 50, 60, da questão da terra como um ativo financeiro para o desenvolvimento do capitalismo. Hoje a questão agrária tem outros nomes. Tem o nome de land grabbing, ou seja, processo de expropriação de terras. Tem a discussão sobre o lugar e o papel da pequena produção. E finalmente, nesse lado mais aqui à direita de vocês, o que eu estou chamando de sociologia da alimentação.
ela surge nos Estados Unidos, com uma vertente aí ligada à sociologia da agricultura. Eu trouxe aqui para mostrar para vocês um livro recente, que saiu esse ano, do Michael Carolan, que chama-se A Sociologia da Alimentação e da Agricultura, para mostrar um pouco essa trajetória. E dessa sociologia da agricultura nós passamos para os estudos alimentares. Então, que na literatura internacional vocês vão encontrar muita coisa sobre esse guarda-chuva chamado de Food Studies, né? Em que basicamente aqui há uma tentativa de conectar os estudos sobre produção e consumo de alimentos, tá? E há uma nova área de estudos emergindo, confluindo, que são aí os estudos de ciências sociais sobre o meio rural, os estudos ambientais, né, e a saúde pública, né? Cada vez mais uma preocupação com os problemas da obesidade, com os problemas da qualidade dos alimentos. Não precisa ir muito longe. No meu estado, por exemplo, Rio Grande do Sul, nós temos um escândalo do leite a cada semana, né? É leite com soda, é leite com dioxina, é leite com qualquer porcaria que vocês possam imaginar. E eu tenho dito, o Estado, os órgãos públicos são completamente incompetentes para dar algum tipo de resposta sobre isso. E um produto básico, fundamental do consumo humano, que é o leite que é dado inclusive para as crianças na sua idade mais tenra, é um produto em que não se pode confiar. Então, o que é isso? Entende? Se nós, cientistas, se a sociedade não tem resposta para oferecer um produto fundamental para a saúde humana, que é o leite, então como nós podemos nos arriscar a ter soluções para problemas mais complexos? Então, eu acho que esse é um exemplo claro de como quem estuda e quem trabalha com a parte da produção, da geração de tecnologia para a produção, tem que se conectar com a forma como esse alimento chega na mesa dos consumidores, chega aos consumidores. Tá? E aí a pergunta é por que isso é assim? Obviamente que eu não sou ingênuo e eu sei que em parte a resposta é porque o modo de produzir esse produto, ele é completamente organizado visando o lucro e não visando o bem-estar. O leite é uma mercadoria, o leite se tornou, como qualquer outro produto agrícola, um produto para ganhar dinheiro, e em uma sociedade capitalista, o ganhar dinheiro pode assumir as formas mais perversas, inclusive aquelas que utilizam esses produtos para produzi-los de forma bastante abjeta, com o acréscimo de substâncias proibidas e que são nocivas à saúde. Mas, enfim, disso emerge uma nova problemática, que é a problemática da sociologia dos estudos agroalimentares ou da sociologia da alimentação. Eu tenho aqui um quadro, um gráfico, que mostra um pouco como é que cada uma desses momentos, desses temas, tem tratado diferentes variáveis, né? Como é que esses temas mudaram ao longo do tempo. Então, por exemplo, se a gente for olhar os temas da sociologia do desenvolvimento agrário, os temas agrários, o tema central era o problema da terra, da concentração da terra, da produção, das relações de trabalho. A sociologia da ruralidade parou de falar de terra e passou a falar de espaço rural, passou a falar de representações da ruralidade, passou a falar de identidade social no meio rural. A sociologia da alimentação, ela passa a falar não de terra, nem de espaço rural, mas ela passa a falar de relações de produção e consumo. Ela passa a falar de mercantilização dos produtos. Ela passa a falar de interfaces entre rural e urbano. Bom, os indicadores estão aqui. Eu poderia pegar várias desses indicadores ou variáveis e comentar elas, mas enfim, isso me faria ir talvez longe demais. Eu vou apenas mostrar aqui, então, como se dá esse processo de deslocamento de um determinado enfoque dos estudos de sociologia, particularmente sociologia da ruralidade. É claro que muitos dos pesquisadores ainda continuam praticando, continuam atuando, continuam fazendo as suas pesquisas
dentro dessas definições mais específicas, por exemplo, dentro da sociologia agrária, alguns outros da sociologia da ruralidade, e alguns têm iniciado, então, portanto, trabalhos na assim chamada sociologia da alimentação. Pode passar? Então, especificamente em relação à sociologia da alimentação, vamos nos aproximar, vamos adentrar ao nosso tema da aula de hoje. O que é a sociologia da alimentação? Onde ela se conforma? Então, eu já mencionei, a sociologia da alimentação representa uma nova interface entre questões de saúde, ou da saúde coletiva, questões ambientais e questões da produção e do consumo de alimentos. Né? Eu coloquei aqui o triângulo, meio que deveria ter as pontas mostrando essa conexão. Talvez o triângulo não tenha sido a melhor forma, talvez teria que ser aquela seta de 3 pontas, né? Pelo lado da saúde, com que os epidemiólogos, os nutricionistas, gastrônomos, né, têm estado preocupados? Com aquilo que vem sendo chamado de transição nutricional. O Brasil é um país que tem uma população cada vez mais obesa, né, malgrado essa população seja uma população que não se alimenta de forma adequada. Ou seja, a obesidade é o outro lado da moeda da alimentação inadequada. Até poucos anos atrás, eu me lembro bem quando o professor Graziano assumiu o Ministério Extraordinário da Segurança Alimentar e Combate à Fome, acho que foi em 2003, 2004, foi criado esse ministério, que hoje é o MDS, e foi lançado o programa Fome Zero. Aí os nutricionistas já saíram dizendo, bom, o Brasil não tem fome, nós não temos fome no níveis endêmicos, como na África e tal. Nós temos uma situação de obesidade. Nós só conseguimos ter uma resposta para isso em 2004, quando o IBGE fez uma pesquisa de amostra por domicílios, a PNAD, um suplemento especial, e ficou efetivamente comprovado que o problema de insegurança alimentar era muito mais por alimentação inadequada, né, por obesidade, do que por carência nutricional. E os problemas não são menos importantes. Né? Os problemas de saúde crônicos decorrentes da alimentação inadequada, do consumo de produtos que não são nutritivos, que são supercalóricos, que têm, muitas vezes até que são contaminados, como exemplo que eu mencionei antes, eles têm sido responsáveis pela geração de um sem número de novas doenças, de doenças crônicas, que já são um problema de saúde pública. Os problemas ambientais eu não preciso nem avançar em demasia, porque todos aqui somos conhecedores dos impactos que a forma de produção adotada de forma hegemônica na agricultura ela tem ocasionado. Uma redução muito forte da biodiversidade, uma concentração de fato da agricultura em alguns produtos, e problemas sociais associados, como, por exemplo, a redução da população e o envelhecimento. Isso tudo nos leva a uma nova questão, que tem sido chamado de nova equação alimentar, no que concerne à relação com os consumidores. Então, malgrado o Brasil tenha aumentado muito exponencialmente a quantidade de grãos, de toneladas produzidos, isso não significa que a nossa população tem comido melhor, tem se alimentado melhor. Então essa é uma contradição. E nem esse aumento da produção significa que todas as pessoas comem. Então isso tem gerado, de fato, essas novas preocupações com as questões. Em nível internacional, tem reemergido o que o velho economista Malthus chamou de o risco, né, do crescimento geométrico da população, enquanto a produção crescia apenas em ritmo aritmético. Esse descompasso entre a oferta e a demanda, porque há de fato uma dúvida muito séria em relação
ao potencial ou a capacidade de abastecermos, de alimentarmos uma população estimada em 9 bilhões de habitantes no planeta Terra em 2050, do jeito que nós fazemos agricultura nos dias atuais. Então, isso tem esses elementos sobre a sociologia da alimentação tem levado à discussão nos estudos sociais sobre 4 tendências. De um lado, o que o Zygmunt Bauman chama de os problemas relacionados ao consumismo, ao consumerismo. Esse sociólogo, Zygmunt Bauman, eu sugiro vivamente que vocês leiam um livro dele chamado Vida de Consumo. Para resumir muito rapidamente, ele diz o seguinte: hoje em dia, o sujeito não é mais socialmente reconhecido, ele não tem mais status social pela quantidade de dinheiro que ele tem na conta e nem pelo posto que ele ocupa na divisão social do trabalho, se ele é gerente de uma fábrica ou não. Hoje em dia, o sujeito, para ser famoso, tem que ter um X número de seguidores no Twitter ou no Facebook. O que ele quer dizer com isso? Que a forma de projeção da individualidade na sociedade contemporânea não se dá mais pelo papel dos indivíduos no trabalho, na produção, mas sim nas formas de consumo. Que é a opinião dele sobre a situação dos indivíduos na modernidade. Há um outro conjunto de autores, Ulrich Beck e Anthony Giddens, são 2 famosos sociólogos, um é alemão, outro é inglês, que eles têm trabalhado com a ideia de que as nossas sociedades se tornaram cada vez mais reflexivas, no sentido de usar a racionalidade, o conhecimento para a tomada de decisões. Então, por exemplo, a gastronomia aqui passa a ocupar um espaço na hierarquia social para indicação de posições de status. Um outro sociólogo, Pierre Bourdieu, falecido há uns anos, vai dizer, ou vai sugerir, que o alimento, mais do que apenas fonte de energia, de proteína para satisfação das necessidades alimentares, o alimento é, em essência, um dispositivo de distinção social. Diga-me onde comes e diga-me o que comes, que eu te direi quem és. Mais ou menos essa é a analogia. Ou seja, você tem uma identidade, você tem um status a partir do simbolismo que o alimento e o que o alimento representa. Então, por exemplo, hoje em dia virou chique comprar produtos orgânicos. Virou algo chique comer em restaurantes orgânicos. Mas quem pode pagar por isso? E aí a pergunta vem: como é que a agricultura, como é que os agricultores, como é que a produção vai se beneficiar ou vai aproveitar essas janelas de oportunidades em face da mudança dos padrões mentais da identidade social que estão ocorrendo nos espaços urbanos? E tem também um outro autor, Gerrit Ritzer, que é um americano, que vai na linha oposta a esses 3 que eu mencionei, que vai dizer o seguinte: o mundo está caminhando para uma homogeneidade, o que ele chama de a McDonaldização do mundo. Cada vez mais as pessoas querem comer um tipo de comida e tal, e o McDonald's seria o símbolo. Bom, qual desses autores está certo? É uma questão da gente estudar. Mas o que eu quero dizer com isso é que há novas tendências, há novas percepções do que é a sociedade contemporânea. E nós, estudiosos do rural, eu pessoalmente, comecei a me antenar para isso, porque eu não posso mais continuar estudando a agricultura, os agricultores, a produção, sem perceber o que se passa no conjunto da sociedade. Porque, afinal de contas, o destino do alimento, o destino da produção agrícola, não é o próprio agricultor, não é o próprio meio rural, é o espaço urbano. Então eu tenho que conhecer melhor o que se passa na cabeça, o que se passa na demanda. E isso eu acho que é um tema importante, fundamental para as universidades, para os pesquisadores, para quem trabalha com formação de recursos humanos. Adiante. Então, como é que está o debate no Brasil nesse meandro aqui, nesse espaço aí, desse deslocamento da questão agrária para a questão alimentar? Em relação à questão agrária, eu acho, digamos assim, que a gente pode dizer que a gente tem três posições sobre o tema. De um lado, a gente poderia dizer que há sim
uma permanência da questão agrária. O pessoal da geografia agrária tem trabalhado sobre isso, especialmente com a ideia de territorialização do agronegócio. Há também o pessoal que tem trabalhado muito fortemente com as temáticas do campesinato. Mas, finalmente, há um conjunto de autores que têm negado essas duas perspectivas e têm afirmado muito mais que o Brasil não tem mais um problema agrário, não tem mais uma questão agrária. O Brasil tem um problema de tecnologia, de falta de tecnologia, ou mais especificamente de tecnologia apropriada. Então, é nesse sentido que, enfim, esse seria mais ou menos o estado da arte em relação a esse tema. Em relação à sociologia da ruralidade, nós temos desde iniciativas, estudos, como, por exemplo, do projeto urbano, no primeiro tema, até a emergência de estudos sobre o rural na perspectiva das novas identidades, do novo significado rural, da assim chamada ressemantização do espaço rural. E mais recentemente, estudos sobre a chamada mercantilização do rural e da natureza, em que natureza, patrimônio, gastronomia, alimento, saber fazer e espaço rural passam a ter um significado único. E, mais recentemente, preocupações cada vez mais crescentes com a temática da territorialidade ou com o desenvolvimento territorial. No caso da sociologia da alimentação, eu gostaria de dizer, digamos assim, da minha opinião, eu acho que ainda nós não temos uma sociologia da alimentação no Brasil. Não há ainda uma sociologia da alimentação tout court no Brasil. Existe um conjunto de estudos agroalimentares que se concentram em dois campos. Por um lado, nos estudos aí de administração, economia, agronegócio, que trabalham com a temática das cadeias agroindustriais ou das cadeias agroalimentares. Isso não deixa de ser parte da temática da alimentação. Os estudos sobre cadeias já faz muito tempo que dizem que não dá para olhar só o produtor, que tem que olhar o produtor inserido nas cadeias. Eu acho que essa é uma chave interessante. O problema é que esses trabalhos têm ficado muito restritos a uma dimensão do alimento, que aliás, dos alimentos, da produção, que é a forma como esses produtos eles chegam aos mercados e como os mercados reagem a eles. Por outro lado, há um conjunto de estudos muito pouco conhecidos, com relativamente pouca divulgação, que é a área assim da chamada antropologia da alimentação. É uma área de confluência entre antropólogos, alguns cientistas sociais, algum pessoal aí da gastronomia, que trabalha sobre hábitos alimentares. Essa é uma área que eu acho que vai crescer no Brasil nos próximos anos. E há emergindo, especialmente na área da administração, nos estudos sobre marketing, estudos sobre o consumo. É cada vez mais importante, por exemplo, para os supermercados, conhecerem quem é a sua clientela. E, olhando isso, eu me dei conta que nós, por exemplo, estudiosos da agricultura familiar, nós não sabemos quem consome produto da agricultura familiar. Então, o primeiro trabalho de tese que eu estou orientando sobre isso, que está agora em andamento, é uma tese que eu estou orientando de um agrônomo sobre o perfil dos consumidores da Feira da Agricultura Familiar na Expo Inter de Porto Alegre. Nós temos já um primeiro perfil. Quem é que compra o produto da agricultura familiar? Quem é que vai na feira comprar salame? Quem é que vai comprar? Como é que a gente pode conhecer a cabeça desse consumidor para que a gente possa dialogar melhor com ele? E isso é importante, pessoal, porque nós, estudiosos do rural, a gente chega ao agricultor e sempre leva o quê? Crédito, ou leva uma, aspas, receita tecnológica, dizer para ele, ó, só tem que comprar o trator melhor, tem que comprar a máquina que faz mais silagem, tem que comprar mais isso, tem que botar mais agroquímicos, ou tem que comprar, enfim, tudo que é da parte da produção. E nós nos esquecemos que muitas vezes não é isso que poderia acrescentar mais renda no bolso dele. Porque a renda, muitas vezes, ela se perde da porteira para fora, quando o produto é entregue para um atravessador, um intermediário. Então, esse é um tema importante dos estudos alimentares a serem feitos. Então, essas várias iniciativas que têm sido, que a gente vê aqui na região sudoeste, por exemplo, as assim chamadas agroindústrias familiares, muitas delas estão pedalando aí nas questões de mercado, de acesso ao mercado.
Na maior parte das vezes, os agricultores sabem produzir, eles têm conhecimento, têm acesso à informação. O que eles não conseguem é acessar esses mercados, superar os problemas de legislação, os problemas de legislação ambiental em particular. Assim também, uma outra área que eu vejo como muito importante para o desenvolvimento de estudos sobre alimentação é que o Miguel mencionava no começo aqui, os estudos que foram feitos aqui no programa sobre segurança alimentar. Particularmente a relação entre segurança alimentar e assim chamados mercados institucionais, ou as compras públicas. Né? Eu não tenho dúvidas que o Brasil é muito diferente da Europa e dos Estados Unidos, a começar pela renda. Os europeus têm dinheiro no bolso, os brasileiros menos, muito menos. Embora a renda do brasileiro tenha crescido, mas eu não tenho ilusão de que os latino-americanos ou brasileiros vão se igualar em pouco tempo ao consumidor médio europeu ou norte-americano, porque os salários são muito distintos. Ora, se nós não temos a mesma relação entre os consumidores, os trabalhadores, como nós podemos esperar que esses consumidores eles tenham a mesma capacidade de pagamento pelos alimentos nessas duas situações? Então, é nesse sentido que eu acho que o papel do Estado, a entrada do Estado, tanto na regulação como no estímulo às compras públicas dos agricultores, particularmente de determinados grupos de agricultores, utilizando esses alimentos para as suas políticas de redistribuição, por exemplo, populações em situação de risco, populações em situações de vulnerabilidade nos espaços urbanos. Né? Então, para essas populações, as compras públicas têm um papel muito importante. Se nós pensarmos no 1,2 bilhão, 1,3 bilhão de pessoas no mundo que passa fome, e pensarmos que alimentar essa população poderia ser um mercado enorme para muitos pequenos agricultores, nós teríamos aí a resposta para a questão que eu afirmei antes. Os pequenos agricultores, eles são parte da solução do problema. Nós temos que desenvolver tecnologias, conhecimentos para que esses agricultores possam não só produzir um pouco mais para o seu autoconsumo, mas que eles possam produzir para os mercados locais. E, em geral, os mercados agroalimentares locais têm sido simplesmente desprezados. Peguem o número de municípios aqui na região de vocês que têm feiras locais. Peguem os orçamentos municipais da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural que são destinados à agricultura. Vocês têm um indicador do qual é a importância que se dá aos temas agroalimentares em nível local. Então, é nesse sentido que nós precisamos avançar estudos, pesquisas, nessa direção de entender melhor a demanda, de entender melhor para onde o alimento vai. Isso não significa, pessoal, que eu esteja ignorando que o agronegócio continua existindo, que ele terá um papel, que a China continuará a ser o grande importador da soja do sul do Brasil. Nada disso eu tenho nenhuma ilusão quanto a isso. O que eu apenas imagino, e eu quero usar um pouco da minha energia e do meu conhecimento pessoal, é buscar alternativas. Porque nós não podemos ficar de joelhos esperando que o dragão chinês venha consumir a soja que nós produzimos aqui na nossa região sul. Né? Isso é uma situação de vulnerabilidade muito grande, nos inserirmos de forma tão exclusiva, tão unidirecional neste caminho, particularmente no caminho chinês. E aí, para ir concluindo, quais são os problemas que emergem? Né? Quais são as questões que eu gostaria de deixar aqui? Em primeiro lugar, eu gostaria de deixar nessa primeira aula, que é um tanto, digamos assim, estimulante no sentido do que temos pela frente para fazer, o reconhecimento de que nós estamos entrando numa época, um período, que nós não temos mais certezas, nós não temos mais os assim chamados paradigmas prontos. Não existe mais o paradigma da modernização, onde nós simplesmente vamos nos inserir. Eu não acredito mais nisso, isso não é mais viável. Por outro lado, há também o que um sociólogo americano, Frederick Butler, chamou de o risco do excessivo pluralismo.
né? O fato de não haver mais uma explicação, um conjunto de teorias únicos, isso não quer dizer que a gente seja levado a cair numa proliferação de iniciativas locais, né? Então, acho que esse é um outro tema. Eu vejo claramente um fortalecimento da da interdisciplinaridade. Isso não é fácil. Eu trabalho num programa interdisciplinar, é extremamente complexo. Para quem acha que multidisciplinaridade é o lugar para onde vão aqueles professores que estão em crise de identidade, que não têm lugar no seu departamento, isso é uma baita bobagem. Usualmente isso acontece, mas isso não é verdade. Ser multi ou interdisciplinar é muito mais difícil do que ser disciplinar, porque eu trabalho num programa disciplinar e num programa interdisciplinar. No disciplinar, eu sei exatamente o que é uma tese, uma dissertação em sociologia. As fronteiras, as margens estão configuradas pela própria história da disciplina. No programa de desenvolvimento rural, que deve ser talvez a questão do desenvolvimento regional também, onde é que começa e onde é que termina as fronteiras do que é fazer um trabalho, do que é escrever um artigo que seja desenvolvimento regional? É muito difícil definir essa fronteira. E quem pode dar a última palavra? Isso não existe. Isso tem que ser esforço constante, perene, do corpo docente, dos alunos, para ir amadurecendo. Não há receita de bolo sobre isso. E isso é muito difícil fazer, né? Então, eu acho, inclusive, que os parâmetros de julgamento, de avaliação, os critérios que a CAPES e outros que são utilizados para avaliar os programas inter e multi, por exemplo, no tempo de dissertação, no tempo de tese, deveriam ser muito diferentes em relação às áreas disciplinares, né? Mas, enfim, eu acho que essa é uma discussão que nós temos que fazer para o próximo período, para as próximas décadas. Quarto, acho que há uma discussão interessante nessa área aí, do assim chamado engajamento social ou da crítica social, que é um pouco a velha discussão entre o ativismo social, a militância, as visões bastante ideologizadas, ou seja, as pessoas claramente acham que tem que ingressar numa ONG, num sindicato, numa cooperativa, num partido, né, e acabar tomando uma posição política, ideológica, em vez de uma perspectiva mais reflexiva, mais analítica. Isso eu tenho visto com alguma frequência também, e isso é bastante perigoso, a gente derrapar para essas fronteiras. Cada espaço desses é importante, né? Cada espaço tem uma linguagem, cada espaço tem um campo de atuação, mas não confundamos o que é o galho de cada um, tá? E, finalmente, um último tema que eu não vou aprofundar aqui, que é um pouco que eu já mencionei, as condições de trabalho, de produção, no período atual, em que a gente é cada vez mais submetido a critérios de avaliação e de controle por parte dos organismos. Eu quero terminar a minha exposição com 2 ou 3 ideias, estou chegando aqui em 1 hora, que a professora Cecília Dias Mendes, que é uma socióloga da Espanha, da Universidade de Oviedo, ela trouxe num evento que nós tivemos no ano passado. A gente promoveu um workshop sobre estratégias alimentares e de abastecimento. E na conclusão da palestra dela, ela mencionou alguns temas que eu acho que são muito interessantes para encerrar a minha apresentação sobre a sociologia da alimentação, e nesse sentido também já dizer do meu acordo com as suas perspectivas. Ela mencionou o seguinte: no que se refere aos grandes debates, cada vez mais se reforça a dicotomia, né? A dicotomia entre o sistema agroalimentar convencional ou os sistemas alternativos. Comer fora de casa, e isso num nível. Num outro nível, por exemplo, no nível do consumo dos alimentos. Comer fora de casa, né? Não deixar de preparar comida em casa. O conhecimento sobre o preparo dos alimentos tem sido alguma coisa que está sendo erodido. Quantas jovens, quantas moças ainda sabem preparar alimentos? Esse é um tema interessante para a gente estudar. E se nós não tivermos mais pessoas que sabem preparar os alimentos, nós rapidamente vamos caminhar numa dependência cada vez maior dos supermercados. Em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, mais ou menos 70% do que se consome de alimentos sai das gôndolas dos supermercados.
70%. E 70% dos alimentos que os consumidores do Rio Grande do Sul consomem chegam aos consumidores através de apenas 3 redes de abastecimento. 3 redes de supermercados, que é o Carrefour, é a rede Casino, uma multinacional, que é a rede Walmart e que é a rede Bourbon, então, que é a rede nacional. Como é a situação aqui? Como é a situação no Paraná? No Brasil, como um todo, nós estamos caminhando a passos largos, rápidos, para essa enorme concentração, seja pelo lado da produção, no setor de produção, seja no setor de varejo e atacado. Quem é que vai pagar o pato? Quem é que vai pagar o preço desse processo de concentração? Vocês têm alguma dúvida disso? São os consumidores, por um lado, e os produtores, por outro. Então, essa é uma das conclusões que o trabalho da Cecília indica, que ela indicou na sua conclusão. Pelo lado dos consumidores, ela mencionou cada vez mais aqui essa dicotomia entre alimentos cada vez mais anônimos, cada vez mais manipulados através de processos de produção industrial, os alimentos pré-cozidos, pré-prontos, por um lado, e os alimentos assim chamados alternativos, sanos. Por exemplo, os alimentos comprados em feiras, os alimentos comprados diretamente dos agricultores. Então, por um lado, a ideia de que, esses alimentos comprados aí nas grandes redes são efetivamente mais baratos. Sim, de fato são. Pega o caso do frango. O frango é uma comida que todo mundo come o frango, enfim, todo dia não diria, mas de forma recorrente durante a semana, faz parte da dieta alimentar dos brasileiros. É uma comida barata. Quanto custa produzir o frango de uma forma alternativa para que os agricultores pudessem assumir esses mercados, ou pelo menos parte deles? Também não vamos aqui fazer um discurso fundamentalista de achar que o supermercado é o responsável de todos os males. Também não é assim. E finalmente, para concluir então, esse trabalho que a Cecília Mendes apresentou, ela mostra então, ela conclui, eu concordo com ela, de que o campo da sociologia da alimentação é um campo, é uma área de estudos que tende então a se tornar mais dinâmica na medida em que avança o processo de globalização da sociedade contemporânea, da globalização alimentar em particular. E que nós estamos então, portanto, assistindo um momento de passagem, um momento de transição, que eu estou chamando de deslocamento, da antiga sociologia rural para uma sociologia do consumo. E nesse sentido, estudos empíricos são cada vez mais necessários, especialmente sobre como as populações mais empobrecidas, as populações mais vulneráveis, possam acessar esses novos mercados, e especialmente estudos de natureza comparativa. Comparar um tipo de consumidor com outro, comparar uma situação numa região com outra, enfim, os desafios para os estudiosos, para os pesquisadores. Eu termino aqui, utilizando o tempo que me foi concedido, 1h05, eu utilizei agora, e agradeço pela atenção de vocês. Muito obrigado.